Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem ajuda sem esperar nada em troca, recebe de Deus sua verdadeira recompensa. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que nós fazemos alguma coisa a alguém, de alguma forma nós estamos ajudando essas pessoas. Só que existem pessoas que elas têm necessidades básicas. Não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem aonde dormir, não tem uma água para tomar ou um lugar para um banho poder. E essas pessoas, elas estão em uma situação muito mais extrema. Mas a ajuda, ela existe em diversos níveis. Então, desde um pai que coloca uma comida num prato para dar para um filho, desde alguém que você é gentil abrindo uma porta ou segurando algum tipo de coisa. Então, quando nós damos aquilo que a pessoa pede, às vezes porque passou na porta da nossa casa pedindo comida ou pedindo alguma coisa, ou quando nós criamos algo ainda maior dentro de nós, tomados pelo Espírito Santo, o Senhor coloca algo dentro do nosso coração e nós servimos ao Senhor ajudando. Muitas vezes dando uma cesta básica, ajudando da forma que o Senhor diz para ajudar. E nunca é do jeito que a pessoa pede. Então a iniciativa que nós temos por Deus tocar o nosso coração, ela é espontânea. Então ela não se baseia em algo que alguém pediu, mas em algo que nós observamos e Deus incomoda o nosso coração para que nós vamos lá e abençoamos essa pessoa. Então eu estou dividindo aquilo que eu recebi de Deus com outras pessoas. E nós temos que entender que todas as vezes que nós servimos ao Senhor fazendo esse tipo de coisa, a pessoa que recebe, ela não fica em dívida com nós. Você pode estar na mesma situação e essa pessoa ela ter condição de fazer o mesmo por você e ela não vai fazer. Porque na verdade o bem que nós fazemos não é o bem que nós queremos, mas é o bem que Deus colocou dentro do nosso coração. Só que você vai falar que às vezes tem pessoas que ficam chateadas. É claro que tem. Porque essas pessoas elas não estavam agindo, amando de Deus. Mas elas estavam fazendo as coisas querendo chamar a atenção, querendo mostrar algo que não existe, uma bondade que ela é relativa, que ela depende de que outras pessoas admirem e pensem: nossa, como ela é boa, ela ajuda os pobres, ela ajuda os animais, ela ajuda isso. E não tem nada de errado ajudar. Quando você ajuda sem se importar com a opinião das outras pessoas, ou se alguém está vendo, ou se alguém está sabendo, maravilhoso. O problema é quando eu ajudo e já posto, eu ajudo e já faço. Estão sendo ajudados, está participando. Quando é Deus que faz isso, Ele não pede para nós colocar o nome dele, nem rotular nada. Porque a própria pessoa vai saber que foi Deus que fez aquilo, porque a pessoa que está dando ajuda vai falar: olha, isso eu estou fazendo ao Senhor, então se você tiver que agradecer alguém, agradece a Deus, porque eu não vou receber essa glória, porque ela não é minha. Então nós temos que começar a criar uma relação diferente com as coisas. Não existem dívidas feitas quando você ajuda alguém ou quando você ama alguém. Quando você faz algo de bom, quando você gasta o seu tempo nessa pessoa, isso não quer dizer que essa pessoa é obrigada a se tornar um escravo seu. Eu vejo pessoas que formam um relacionamento com pessoas que estão em dificuldades. E essa pessoa ajuda a outra a sair dessa condição. E essa pessoa melhora um pouco, olha o estado que ela estava vivendo de aprisionamento e resolve sair fora. Fala: entre a ajuda que você está me dando e a liberdade que eu já não estou mais podendo ter, eu vou embora. E aí a pessoa vira um bicho, achando: nossa, que ingrato. Quando ele não tinha nada, eu ajudei ele. Agora, cara,
aprende uma coisa: se você ajudou, você deu. E quem ajuda, dá. Se você está tirando de você para dar para o outro, garanta que você não precisa receber de volta e nem que vai fazer falta. Senão você vai acabar morrendo amargurado. E essa é a intenção do diabo. É que falsamente você está ajudando uma pessoa, mas no final aquilo vai consumir a tua cabeça. Você vai achar, poxa, eu fiz tudo pela pessoa e a pessoa ela foi ingrata, e a pessoa ela não reconheceu, e a pessoa me colocou na justiça, e a pessoa não sei o que. Cara, quer não dar errado? Não dá nada. Não dá nada. Se Deus dizer dá, você vai lá e dá. Mas não faça por iniciativa que você acha que você tem que fazer. Ou porque a pessoa pediu, ou porque você ficou com dó, ou porque você não sei o que. Isso não vem de Deus, não é assim que funcionam as coisas. Quando a gente vai lá em Lucas 14, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: Quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado. Pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarão. Quem está falando conosco aqui? Jesus. E aqui tem algumas coisas que nós precisamos entender, que eu vejo às vezes pessoas citando. A primeira delas é que Jesus andava com pessoas que não prestavam. Ele andava, só que tinha um objetivo. Olha o começo dessa passagem. Depois Jesus disse ao homem que havia o convidado. E esse homem que tinha convidado ele para jantar era um mestre da lei. Então ele estava na casa de alguém importante, como ele estava na casa de um cobrador de imposto que era totalmente mal visto naquela época. Então, quando ele estava na casa dessas pessoas, eles não estavam indo lá fazer amigos, ele estava indo lá entregar mensagens. E esse é o papel nosso. Nós não vamos fugir das pessoas, mas quando Deus pedir para entregar uma mensagem, nós vamos. Por isso eu não posso julgar as pessoas. É diferente uma pessoa que ela tem um comportamento e dentro desse lugar ela tem o mesmo comportamento de outras pessoas. Eu posso estar num lugar sim, mas eu estou ali para falar, não para ser como eles, para mostrar um ponto de diferença. Senão, como outras pessoas elas poderiam ser resgatadas? Infelizmente, as igrejas hoje elas ficam só como uma porta aberta por um determinado período de tempo. É das 7 às 8 da noite. Se você passar em qualquer outro momento, vai estar fechado. E cada igreja tem o seu horário e tem a sua rotina, mas depende que a pessoa ela queira ir nesse lugar. Diferente do nosso testemunho, que é um culto que está sendo pregado em todo lugar que a gente vai, pelo nosso comportamento, pela nossa palavra, pela nossa obediência, pela forma que o Senhor tem nos criado e nos instruído e nos capacitado. Então nós nos tornamos algo móveis, assim como Jesus era. Então ele estava dentro da casa daquele homem que o tinha convidado para jantar e se coloca na situação, uma pessoa fez um banquete para você comer e olha o que Jesus vai dizer para esse homem. Quando você der um almoço ou um jantar para alguém, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos. Então, quando você fizer uma festa na sua casa, não é para chamar ninguém da sua família, não é para chamar os teus amigos, não é para chamar o pessoal do serviço, não é para chamar ninguém. Só que aqui nós temos que também entender mais uma coisa. Jesus ele não está dando uma ordem, Jesus está fazendo um comparativo para dar um ensinamento mais profundo. E esse é o problema quando nós lemos a Bíblia sem o Espírito Santo. Nós achamos que Jesus está dizendo uma regra. Então quando eu fizer um almoço em casa ou alguma coisa, eu vou ter que chamar outras pessoas. Porque Jesus disse, eu sirvo a Deus e o que está na Bíblia é lei.
Você entende aonde começa o equívoco? Quando eu quero catar o evangelho sem a presença do Espírito Santo e só cumprir o que a lei diz, que era o que os fariseus faziam. Eles não se importavam se aquilo era realmente o que Deus estava dizendo, se aquela era a intenção de Deus. Mas se cumprisse fielmente o que estava escrito, sem entender se era uma parábola ou não, para eles era o suficiente. Mas para nós, não. Nós queremos o conhecimento que está oculto nessa passagem, que somente a luz do Espírito Santo pode revelar. E por que Jesus ele colocou pessoas importantes, pessoas que nos consideram, pessoas que têm condição de dar aquilo que nós estamos dando a essas pessoas? Por que ele citou isso? Porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Então, quando essas pessoas elas davam um banquete ou alguma coisa, elas estavam dizendo, olha, você tem, entre aspas, uma dívida comigo. E essas pessoas, quando fossem fazer alguma coisa, elas iriam chamar. Poxa, ele me chamou para o casamento dele, eu vou chamar ele para o meu. Ele me chamou para o aniversário dele, eu vou chamar para o meu. Ele fez isso por mim, eu vou fazer por ele. Então acaba se criando uma troca, porque você sente em dívida com essa pessoa. E a nossa ajuda, ela não pode ser desse jeito. Jesus está dizendo, olha, não ajude apenas as pessoas que podem devolver o favor que você fez. Nós falamos disso esses dias. Se você ama apenas os que te amam, o que demais você está fazendo? Você percebe como a mentalidade ela é a mesma e Jesus está falando de novo a mesma coisa, só que usando um exemplo diferente. E o Evangelho, quando a gente aprende a entender a essência dele, Jesus sempre está falando a mesma coisa e sempre está pedindo a mesma coisa. Só que ele coloca em diversos exemplos diferentes, porque a nossa vida também acontece de diversas formas diferentes, mas no final é sempre a mesma coisa que está sendo testada, aonde estão os nossos interesses. E aí ele continua dizendo, mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado. Por que Jesus citou essas pessoas? Porque essas pessoas elas são esquecidas, essas pessoas elas são marginalizadas. Ninguém quer estar perto dessas pessoas. Elas são uma espécie de problema que as pessoas que não têm problema, elas não querem. Você imagina, o nosso papel aqui é pregar o Evangelho. Então nós deixamos à disposição, graças ao nosso amigo Luquinha e todas as pessoas que se colocam a serviço de Deus, a ficar ouvindo o problema das pessoas. Então uma pessoa vai para o hospital, nós recebemos uma mensagem, uma pessoa acabou de falecer, nós recebemos uma mensagem, uma pessoa separou, nós recebemos uma mensagem, um filho está ali perdido nas drogas, nós recebemos, outros estão presos, outras pessoas estão ali perdidas, outros estão com problemas com vícios de droga, bebida, remédio, sexualidade, e assim aparecem pessoas com problemas o dia todo. E essas pessoas são problemas. Pessoas sem Deus são problemas. Não é uma questão financeira, não é uma questão de vontade nem nada. Nessa batalha espiritual, quem não está na luz está vivendo no meio das trevas. Então todos os dias nós encontramos pessoas que não podem, entre aspas, nos oferecer nada. Porque o nosso interesse não é dinheiro. Enquanto a igreja ainda consegue olhar essas pessoas todas quebradas, destruídas, e ainda se aproveitar dessas pessoas financeiramente, nós não conseguimos. Então nós damos algo que ninguém mais pode dar, que é a palavra de Deus, que é aquilo que Jesus diz e coloca dentro do nosso coração. E Jesus está dizendo, olha, convide essas pessoas que são os esquecidos, faça o bem para aqueles que você não conhece, faça o bem para aqueles que realmente ninguém poderia fazer, porque essas pessoas elas não têm nada para oferecer. E olha o que Jesus continua dizendo, pois eles não poderão pagar o que você fez.
O que a gente faz de dar uma Bíblia para uma pessoa, ninguém pode pagar isso. Ninguém pode estar pronto como nós estamos prontos. Ninguém pode fazer o culto da forma que a gente faz, porque nós buscamos as pessoas. Nós descemos no vale das sombras da morte para resgatar as pessoas. Porque o nosso interesse não está em nada desse mundo. Eu poderia estar gastando meu tempo com diversas coisas diferentes, mas eu prefiro gastar o meu tempo onde Jesus está, vendo o Espírito Santo se mover, vendo a glória e o poder de Deus se manifestar na vida daqueles que já não tinham mais esperança. Porque não existe maior satisfação e alegria que isso. A gente vê uma pessoa nascendo de novo no Espírito Santo. Mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Então fazer o bem é servir algo para alguém? Ou é servir algo para alguém que não possa te retribuir aquilo que você fez? Então olha como tem critérios de coisas. Veja como esse evangelho de cuidar apenas da minha casa, ele é morto. Essa fé que só cuida dos meus, ela é morta. Você imagina se eu fizesse o devocional e só mandasse no grupo da família? Mandasse só para o meu pai, para minha mãe, para os amigos mais chegados e só. E o resto? Será que não poderia estar ajudando outras pessoas? Então essas pessoas passam a ser, entre aspas, as menos importantes. Não que elas não sejam importantes, mas os outros que não têm com quem isso fazer. Quantas casas não estão sendo transformadas, quantas famílias? Porque Deus colocou dentro do meu coração algo diferente do mundo, mais comum à palavra. E essa precisa ser a nossa mentalidade. Servir as pessoas sem buscar os nossos próprios interesses. Quando você for evangelizar alguém, não é só o bonitinho não, é todo mundo. É o tiozinho bêbado, é o tiozinho louco, é a mulher muito doida, é a de remédio, é a mãe drogada, né? É a filha prostituta, é os vagabundos para todo lado, tu prega para todo mundo, porque nós já fomos assim. E nós não temos problema com quem você é, porque Jesus vai te transformar em alguém novo. Enquanto o mundo inteiro iria te julgar pelos teus erros, nós estamos aqui para ver o teu renascimento. E essa é a mensagem, por isso que às vezes eu insisto em temas que eles não são pregados. Eu não quero saber de prosperidade, eu não quero saber de dinheiro, eu não fico pregando nada dessas coisas, eu quero saber de arrependimento. O que Deus coloca no meu coração é: ensine as pessoas a lerem a minha palavra e a encontrarem o arrependimento, o resto deixa comigo. Aí você vai ver a obra de Deus nascer, aí você vai ver as pessoas se transformarem, aí você vai ver mudança. Aí você vai ver, e eu tenho visto. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele me permite, por me colocar nessa mesa com os improváveis. Porque Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Se a gente vai lá em Mateus 6, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor diz assim: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você fez em segredo, lhe dará a recompensa. De quem são essas palavras? De Jesus. E aqui Jesus ele mudou o nível da coisa. Aqui ele já está sendo direto. Antes ele tinha feito uma parábola dentro da casa de alguém, explicando alguma coisa para que aquela pessoa ela conseguia entender. Aqui ele já está dando uma ordem direta. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez. Então, todo o bem que nós fazemos a uma pessoa que tem necessidade, nós não devemos contar a ninguém. Isso não deve ser motivo.
das nossas palavras, nem da nossa fala, nem da nossa conversa. Se Deus tocou para você fazer, você vai lá e faz em segredo. E aí ele criou aqui um comparativo, dizendo como os hipócritas fazem nas sinagogas. O que é sinagoga? É a igreja. Quem que são os hipócritas? As pessoas que estão na igreja. Porque a igreja vai lá e doa uma cesta básica e posta lá no site. Foram doadas cestas básicas. Vamos fazer uma quermesse para fazer tal coisa. Vamos fazer não sei o que para não sei na onde. Aí fica aquelas propaganda e fica aqueles negócios. Vamos ajudar o irmãozinho X. Vamos fazer não sei o que para não sei quem. Olha porque Deus está falando. Isso é hipocrisia. Isso daí não é o que eu estou ensinando. Isso daí é gente que não quer saber de nada. Fazem nas sinagogas e nas ruas. E qual é a intenção dessas pessoas? Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Você quer saber quando o inferno ele começa a queimar dentro de nós? Quando eu fico querendo que as pessoas me elogiem. Ai, como você é bonita. Ai, como você é bom. Ai, como não sei o quê. Ai, como fulano é bacana. Ai, porque... Cara, tem gente explorando mendigo na rua a troco de like e curtida e acha que tá ajudando os outros. É amando de Deus? Não, porque Deus tá falando para não fazer. Então quem que tá mandando essa pessoa fazer essas coisas? E a gente tem que aprender uma coisa. O resultado daquilo que nós fazemos é na prática o que nós queremos. O que isso quer dizer? Que às vezes a minha intenção é boa, mas o resultado prático é péssimo. Não adianta eu querer justificar como, eu achei, eu não sabia, porque não era. E no final você acabou prejudicando aquelas pessoas. Quando Deus, Ele manda a gente fazer alguma coisa, o resultado já está garantido. Eu não tenho que fazer esforço nenhum. Eu só estou cumprindo, eu só estou testemunhando o que está acontecendo. Então eu posso trazer para o meu testemunho que coisas aconteceram. Não preciso dar nome, não preciso rotular, não preciso fazer nada. Como nós usamos o devocional aqui, dizendo coisas que aconteceram. E Jesus ele vem dando ainda mais a orientação. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Então quando eu faço bem, a recompensa já está garantida. Agora, quando eu coloco a minha intenção que as outras pessoas precisem reconhecer o que eu faço, aí acabou. Então eu peguei algo que era para ser bom e transformei em ruim. Quantas vezes nós não temos a razão de alguma coisa, só que nós perdemos a mão na dose. E aí, onde tinha a razão, você perdeu a razão e perdeu tudo. Passou do ponto. E é isso que Jesus está dizendo, olha, se você já fez o bem que eu coloquei no teu coração, já está feito. A recompensa, ela já está garantida. Mas você, quando ajudar de alguma pessoa necessitada, faça isso que de tal modo nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Por quê? Porque normalmente nós temos pessoas que nós conversamos diariamente. E essas pessoas nós acabamos contando certo tipo de coisa. E olha o que Jesus está dizendo, olha, isso não precisa ser contado, isso não precisa fazer parte da conversa de vocês. Quando você estiver me servindo, não serve de assunto. Quando nós estamos evangelizando, muitas vezes nós recebemos o testemunho, nós recebemos a confissão de outras pessoas. Isso também fica em segredo, isso não deve ser comentado. Isso não deve ser falado. Claro que muitas vezes eu uso o testemunho de alguma pessoa para alguma coisa para edificar a igreja, para edificar a nossa vida, para citar como exemplo, mas não para expor ou ridicularizar essa pessoa, mas para que esse conhecimento traga algo para edificar a vida de todo mundo. Se a gente olhar aqui o exemplo da passagem da mulher adúltera, ficou conhecido o nome daquela mulher? Ficou conhecido alguma coisa? Não, mas tinha história em torno dela. Então nós olhamos o comportamento de Deus diante da história das pessoas. E é isso que nos ensina a nos reconhecer pecadores. Então nós não devemos ficar contando quando nós ajudamos as pessoas, ou quando nós amamos as pessoas, ou quando nós fazemos o bem para as pessoas.
isso deve ficar em segredo, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, aquilo que nós fazemos para Deus, as nossas orações, os nossos sentimentos, as nossas confissões, não precisam ser ditas, não precisam ficar anunciando. As pessoas não precisam criar uma imagem baseada na nossa palavra. As pessoas têm que criar uma imagem baseada no nosso comportamento, baseado na nossa fé, na nossa esperança, no nosso dia a dia. Porque é nos momentos de tribulação que as pessoas conseguem ver se Deus está conosco ou não. Quando ao invés das pessoas saírem, como todo mundo sai, essas pessoas elas saem diferentes, elas saem maiores. Isso é a importância do Evangelho na nossa vida. E essa é a importância que Jesus tem. Porque Ele nos ensina de uma forma que o mundo não ensina. Às vezes você fala, poxa, mas eu estou ajudando, eu estou dando alguma coisa, eu não posso falar? Depende. Você quer fazer para Deus ou quer fazer para você? Você quer pegar a glória para você ou quer deixar a glória para Deus? Quem te deu as coisas que você está dando para essa pessoa? Se você não consegue nem enxergar que as coisas que você está dando não é sua, nós já temos um problema aqui. Porque quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós já entendemos que tudo que nós temos aqui é emprestado. Porque se fosse nosso, nós poderíamos levar, mas nós não vamos levar nada. Então você pode achar que você está garantindo, que você está acumulando, que você está fazendo. Você nem sabe o dia de amanhã. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe nada. Não sabe nada. Então, ficamos com essas palavras do nosso Senhor, nos ensinando que todo bem que nós fazemos, nós não esperamos nada em troca. Não adianta você achar que porque você ajudou uma pessoa, essa pessoa ela vai ter que ser grata a você, porque gratidão vem de Deus. As pessoas que nós evangelizamos e elas abrem os olhos espirituais, elas nunca mais esquecem da gente, porque nós fazemos parte da história dessa pessoa. Agora, aqueles que não quiseram despertar, nós somos mais um e vamos ser julgados. Ah, porque o fulano não sei o quê. Ah, porque não sei não. É normal, tá tranquilo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa colocar um discernimento ainda maior, que a sabedoria de Deus possa pautar a nossa vida e a nossa conduta, que nós possamos fazer sempre da forma que Deus ensina, porque daí não dá errado, que nós vamos receber essa recompensa de Deus, isso já é promessa. Então não se preocupe com as coisas desse mundo. Quem é fiel no pouco, Deus confiará ainda mais. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.